Boa tarde, família. Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua casa e a sua família. Vamos continuar com a leitura desses textos maravilhosos deste livro aqui, ó, Bênçãos do Inverno, do R.R. Soares. Que nós possamos ser cheios de todo o contexto, com todos os versículos usados também neste livro, amém? Deus abençoe. Vamos começar? E o título deste pequeno texto é Obras Erradas. Antes, no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Salmos 58, 2. A corrupção é uma praga que tem infestado todas as esferas da sociedade. Algumas pessoas dizem que não há cura para ela, e o pior é que esse mal tem atingido até membros da congregação santa do Senhor. Só mesmo respeitando a palavra de Deus, alguém pode escapar de tal prática, a qual hoje domina quase 100% dos que estão no setor de compras das empresas e em muitas administrações públicas. Não é pequeno o número dos que se sujaram com diversos pecados e por causa disso não tem mais condições de falar de justiça. A culpa não é de Deus, ao contrário, ele adverte contra as tentações que estão em todas as partes. Por isso os que se corrompem são responsáveis pelos seus atos pecaminosos. Há muita gente que deveria dar lugar ao mandamento divino no coração, mas o utiliza para forjar iniquidade e intentos do inimigo. Você está vendo que tem muitas pessoas que sabem da palavra, sabem dos mandamentos bíblicos, só que ainda curvam o seu coração para a iniquidade, para as coisas corrompidas, para a corrupção deste mundo. E eu e você não devemos ser igual a essas pessoas que é conhecedor da palavra, batizado, conhece a Bíblia, mas fica de olho na corrupção, né? Fica se corrompendo com coisa fácil, com din-din. O dinheiro não é pecado, mas você está se corrompendo, tem pessoas que se vendem por dinheiro. E aí? Aí nós, cristãos, os verdadeiros, não devemos nada nos deixar corromper. Que nós continuamos firmes e fortes na palavra do Senhor, andando e sendo fiel na palavra e na justiça. Não há explicação para a pessoa que ouve a palavra de Deus e continua no erro. Ela é suave, mas poderosa. No último dia seremos julgados pelo que fizemos ou deixamos de fazer com o recado que ela nos dá. Os que têm juízo, ao descobrirem que certas atitudes desagradam ao Senhor, pedem perdão e abandonam o erro. Já os nécios acham que jamais serão surpreendidos e se deixam levar pela tentação. Porém, quando abrirem os olhos, será tarde demais. Quem já está no erro, mesmo que não esteja totalmente envolvido no pecado, no mínimo forja planos que o levarão às mãos do maligno. Quando a iniquidade é concebida, ela não só pode trazer algo ruim, como também impedir a prática da justiça divina. Não adiantará a pessoa orar, suplicar o favor celeste, se ela está ligada às atitudes condenadas pelo Senhor. Você está vendo que não vai adiantar de nada, mesmo sabendo, só que eu estou ali praticando um erro, estou ali vivendo na cobiça, vivendo na corrupção, só que vai chegar um dia que não vai dar mais para ficar clamando e orando a Deus. Temos que se arrepender de verdade, se arrepender de coração e voltar para os caminhos corretos do Senhor, que é a palavra divina. Você está vendo que eu e você não podemos deixar a corrupção do mundo e nem o inimigo trabalhar em nossa vida e nós se corromper com o errado. Nós já sabemos da verdade, que a palavra ela nos limpa e nos cura e nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra, Jesus. As mãos que não estão limpas estão cheias de violência, e quando alguém julga com elas desse modo, tal ato pesa sobre a terra, e com isso muitos sofrem. Toda posição que você toma é um julgamento. Quem esconde o erro ou planeja algum pecado, de igual modo faz com que a violência das suas mãos pese. No entanto, os que se consagram a Deus podem e devem levantar as mãos santas, nas quais não há ira nem violência. Estes agradam o Altíssimo. As nossas orações também são julgamentos, decisões que nos absolverão ou nos condenarão. Por isso, observe como você tem vivido.
E se por acaso tenha se dado a qualquer erro, não ore por outra coisa, por outra causa, a não ser para se livrar da fraqueza que o prende. Você tá vendo? Se você tem algum pecado ainda, que você fica triste, você luta para que você não venha mais viver naquilo, ore por ele. Ore pelo pecado que está te consumindo, mas para Deus te curar e te libertar. Não ore por outra causa, a não ser para se livrar da fraqueza que o prende. Não importa o pecado que seja, ore a Deus, confesse o seu pecado a Ele, e o Espírito Santo vai vir, vai te ajudar. Você vai ter estratégias que você não vai mais viver naquela prática do pecado. Todos nós temos pecados, todos nós somos fracos, às vezes nós caímos, tropeçamos, mas nós temos que colocar isso diante de Deus, confessar a Deus os pecados, e assim nós seremos limpos, e Deus vai nos dar estratégia para que nós não venha mais praticá-lo. Aquele que cedeu à tentação se tornou servo dela, por isso tem de clamar a fim de que o Senhor o guarde de toda a investida maligna. O Pai Eterno liberta os sinceros. O Altíssimo garante que seremos condenados ou absolvidos dos nossos atos, dependendo unicamente da maneira como agimos. Se bancarmos os fariseus, os nossos pecados permanecerão, e assim não seremos perdoados. Mas, se formos sinceros e confessarmos nossas faltas, o Pai amado nos perdoará e justificará. Você está vendo? Não vamos ser igual aos fariseus, ficar se amostrando ou ficar se exibindo. Não, temos que pedir perdão de coração, de espírito e em verdade, que Deus vai vir, Ele vai nos perdoar e vai nos justificar. Então que possamos sempre ter um coração reto a Deus, sempre confessando quando nós caímos, tropeçamos, e não voltar mais a praticar aquilo, viver na prática do pecado, ser escravo do pecado. Amém? Agora a oração final. Deus da verdade, como a corrupção tem prejudicado a tua obra, atingindo até os membros da congregação santa do Senhor. Com isso todos sofrem, pois aqueles que deveriam ser libertadores, pelo erro que têm cometido, estão autorizando a entrada das obras malignas. Quantos se sujam em pecados e não querem confessá-los? Os salvos não sabem que, se seguissem tuas orientações, seriam perdoados, mas, porque não são sinceros, fecham o coração para tuas operações. Só faz a tua obra quem fala e vive a verdade. Misericórdia para essas pessoas, pois estão deixando o inimigo usá-las. Não podemos esconder nossos erros. Dá-nos mãos limpas, corações puros e fé sem comprometimento com o maligno. Não queremos que nossas mãos pesem com a violência. Tá vendo? Que nós possamos ter um coração reto perante Deus, um coração justo, e sempre estar confessando, orando, em súplicas, em clamores, que Ele nos perdoa assim. Basta nós ajoelhar nosso joelho, pedir perdão, se derramar perante a presença dEle, que Ele perdoa assim. Amém? Os que são de Deus devem se limpar de todo erro. Amém? Que eu e você possamos sempre reconhecer os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, sempre ajoelhar ali no seu quarto, no seu íntimo secreto, confessar a Ele que você será limpo sim, e que todos nós venhamos ter forças com o Espírito Santo para não viver mais na prática dos pecados. Amém? Deus abençoe a vida de todos e complementando, aproveitando, curta, compartilham, se inscreva no canal, comenta o que você achava dessa leitura maravilhosa, e que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe.